Oi, professor Maria Eduarda Franco de Oliveira Bilibio, do primeiro ano de Manutenção e Suporte Informática. Eu vou apresentar o trabalho de recuperação do terceiro bimestre junto com o Carlos Henrique. Ele vai fazer o resumo e eu, obviamente, vou apresentar o vídeo. Eu vou começar falando sobre o Memory Cache, depois eu vou falar sobre a arquitetura de von Neumann, o modelo, depois eu vou passar para o ciclo de busca e execução e, por último, eu vou falar da pipeline. Tá, a memória cache ela é uma memória bem pequenininha e normalmente ela vem encapsulada dentro dos processadores. Por ela ser bem pequenininha, faz com que a capacidade de armazenamento dela seja menor. Mas ela também é uma memória muito rápida, porque o principal objetivo dela é fazer com que o processador execute os dados de maneira mais rápida. Como assim? Quando a gente clica para abrir o Word, tem que achar as instruções dentro da memória RAM ou da memória cache para conseguir os endereços, para saber onde que tá esses dados, para daí saber como abrir o Word. E daí, se tiver a memória cache, o processador vai primeiro na memória cache. Se tiver lá na memória cache, ótimo, vai ser mais rápido e o Word vai ser aberto mais rápido. Mas se não tiver, daí o processador vai lá procurar na memória cache, se não tá lá, depois ele vai lá e procura na memória RAM. Beleza. A memória cache, eu não disse antes, mas a capacidade dela, é muito pequena quando a gente compara ela com a memória RAM e com o disco rígido, que é uma memória uma memória secundária. Por quê? Porque a memória RAM, que é a memória principal, ela tem de gigabytes e o disco rígido tem terabytes. Já a memória cache, ela é muito pouco, porque ela só vai de kilobytes a megabytes, porque quando relacionado com os outros é realmente muito pouco. Tá, e a memória cache, ela também é separada por subníveis. Por exemplo, L1, L2, L3 e L4. A L1, ela é a menor, e por ela ser a menor, a velocidade dela vai ser incrivelmente rápida, só que a capacidade de armazenamento dela não, vai ser, bem pequena. E a L4 já vai ser ao contrário, a capacidade de armazenamento dela vai ser grande, só que a velocidade dela vai ser menor. Então, quanto menor, maior a velocidade, quanto maior, menor a velocidade. E quanto menor a capacidade de armazenamento, quanto maior a capacidade de armazenamento. Tá, agora eu vou falar sobre o modelo de von Neumann. O modelo de von Neumann é um computador que tenta passar a ideia de uma máquina digital. E ele é encontrado na maioria dos computadores convencionais de hoje em dia. Ele foi inventado em 1946. Esse modelo de von Neumann funciona como um sistema, e esse sistema é separado por 5 unidades, que é a unidade de entrada, a unidade de entrada, unidade de controle, unidade de lógica e aritmética, unidade de memória e unidade de saída. Tá, como que isso funciona? A unidade de entrada, ela é responsável em fazer com que a gente passe os dados para o computador, falando de uma maneira bruta. Como assim? Quando a gente dá um clique no mouse para abrir o Google, a gente está passando as instruções para o processador, entendeu? Então, a unidade de entrada ela é responsável em passar as instruções para o processador, para a CPU. E para a unidade de entrada funcionar bem, de maneira organizada, precisa da unidade de controle, que é a unidade que vai organizar todo o sistema dessas 5 unidades. E daí, depois vem a unidade de lógica e aritmética, que é quem vai fazer o processamento de todas essas instruções, todos esses dados que vão estar lá na CPU. E depois vem a unidade de memória, que é a unidade onde ela é formada por vários dispositivos eletrônicos que vai armazenar todas essas instruções, todos esses dados que a gente está passando. Beleza. E tem a última, que é a unidade de saída, que é quando o computador passa as informações pra gente. Como assim? O monitor, por exemplo, quando eu cliquei para abrir o Google e o Google apareceu para mim, o computador tá passando essas informações para mim. Então, é uma unidade de saída. Tá. Agora, para explicar como que funciona esse sistema
detalhadamente, eu já vou acabar entrando no outro assunto, que é o assunto de ciclo de busca e execução, mas para falar dele eu vou ter que explicar primeiro alguns componentes do computador pra gente conseguir, tem na placa-mãe, pra gente conseguir entender melhor. Beleza, eu vou começar falando sobre os barramentos, depois eu vou falar sobre as instruções da CPU e depois sobre os registradores da CPU e depois eu vou falar como que funciona tudo isso. Beleza. O barramento, o que é o barramento? Na placa-mãe a gente tem vários componentes e esses componentes precisam conversar de alguma maneira. E o que acontece? O barramento, ele faz a interconexão com todos esses componentes, fazendo passar o fluxo de bits por eles, né? Porque o computador, ele não conversa, ele tem um fluxo de bits, que é quando passa essas instruções pelo barramento. O barramento, ele é uma pequena via, na verdade, são várias vias bem pequenininhas de cobre. E essas vias, elas são classificadas em 3 tipos, que é a via de endereço, a via de dados e a via de controle. A via de endereço, ela vai ser responsável em mostrar da onde que esse dado está saindo e para onde que ele está indo. E a linha de dados vai ser responsável por em si passar os dados de lá e levar para outro lugar, para outro componente do computador. E a linha de controle vai ser a linha que vai controlar o acesso dessas duas linhas, vai organizar a maneira em que esses dados são passados. Beleza, depois que a gente já entendeu o que é barramento, agora eu vou falar o que são as instruções. As instruções são os dados que passam dentro dos barramentos, tá? E essas instruções também são caracterizadas em várias, na verdade, que tem a instrução de load, que é a instrução de ler algum dado, tem a instrução de store, que é a instrução de escrever algum dado, tem a instrução de add, que é a instrução do quê? Ela faz várias contas matemáticas, é a instrução que vai lá, vai fazer 1 mais 1, 50 menos 30, 100 dividido por 10 e assim vários outros. E depois essas instruções, elas são registradas, armazenadas em algum lugar. E daí vem os registradores. O que são os registradores? São onde essas instruções são armazenadas. Tá, a gente tem o PC, que é o Program Counting. O Program Counting, ele é responsável em armazenar todos os endereços de instruções que serão executados. E depois a gente tem o MAR, que é o Memory Address Register, que seria o quê? Ele é responsável em armazenar todos os endereços. Então, aliás, essa é a diferença entre o PC e o MAR, que o PC, ele registra só os endereços, o endereço das instruções que serão executadas, e o MAR registra todos os endereços de todas as instruções, independente se já foi ou não executado. E depois a gente tem o MBR, que é o Memory Buffer Register, que ele vai ser responsável em armazenar a leitura da palavra de algum dado em específico, tipo algum dado que vai ser lido ou já foi lido, algum dado que vai ser escrito ou já foi escrito. E por último a gente tem o IR, que é o Introduction Register, que ele vai ser responsável em armazenar ele vai ser responsável em armazenar sempre a última instrução que foi buscada. Beleza, agora para explicar como que acontece isso tudo. O ciclo de busca e execução. O ciclo de busca e execução ele acontece já desde que a gente liga o computador. A gente ligou o computador, tá começando a busca. Aí, o processador vai procurar aonde é que está esse endereço de como que liga o computador. Então, ele vai procurar lá nos registradores da CPU, que pode ser, provavelmente, ele vai procurar na memória RAM, que é a memória principal. Ele vai lá, procura na memória RAM como que faz para ligar o endereço de
que mostra a instrução de como é que faz para ligar o computador. Daí, quando achar esse endereço desse dado, ele vai fazer a decodificação, que ele vai se informar de como que vai fazer o processamento de como que vai ligar o computador. E daí, quando o computador é ligado e aparece todas as informações pra gente no monitor, acontece o quê? A execução. E daí, depois disso, que o computador é ligado, volta de novo pro ciclo de busca, que daí é onde a gente vai abrir outro programa, fazer outra coisa. Enfim, agora eu vou falar sobre o pipeline. O pipeline, ele é a pipeline, o que é a pipeline? A pipeline é uma sequência de etapas que precisam ser executadas. E pra quê, né? Pra quê? Como assim? Pra colocar a nossa aplicação em produção. O principal objetivo dela é fazer com que fazer uma automatização de entregas do software, fazer que todos esses programas, essas coisas que a gente quer baixar, transferir, todas as coisas que a gente faz, seja entregue pra gente de uma forma mais rápida e de uma forma contínua. Como assim contínua? Como que isso acontece? Por exemplo, quando a gente vai transferir dados de um pendrive pro computador. A gente vai lá, insere o pendrive e aí tem 3 pastas lá. Se a gente não tiver a pipeline, esses dados vão ser transferidos em meia hora. Um por vez vai ser transferido em meia hora. Esses 3 dados, um por vez vai ser transferido em meia hora. Mas se a gente tiver a pipeline, vai ser diferente. Vai começar a transferência. Aí quando estiver na metade, o outro já vai começar a transferência também. Que daí quando o primeiro acabar, o primeiro documento, o primeiro dado que a gente está transferindo para o computador, o terceiro dado já vai começar a ser transferido também. O que significa isso? Está sendo de uma forma mais rápida e de uma forma contínua. Ele não vai um de cada vez, ele vai vai na metade, vai outro, vai na metade, vai outro, entendeu? Vai de uma maneira mais rápida. E as vantagens do pipeline é que, tipo assim, ele faz o nosso sistema no computador funcionar melhor. Como assim? Ele faz com que a automatização seja benéfica e ele também impede de que a gente faça erros no computador. E também ele impede os próprios erros dele, por exemplo, se já tiver algum erro dele para acontecer, ele já vai procurar uma solução para esse erro antes que ele acontecesse, para não ficar tipo uma bola de neve cada vez maior. Beleza, e ele também consegue impedir os bandidos de acessarem o nosso computador. E se acessarem, vai fazer a mesma coisa com o erro dele. Vai achar esse problema para conseguir solucionar ele de uma forma mais rápida e melhor. É isso.